Você já imaginou um ministro do Supremo anulando uma decisão explosiva que poderia atingir o coração do poder em Brasília? Pois foi exatamente isso que aconteceu. Quando tudo parecia caminhar para uma devassa nas contas de Lulinha, uma canetada mudou o rumo da história e colocou o nome de Flávio Dino no centro de uma tempestade política que promete não acabar tão cedo. O Brasil acordou com uma pergunta ecoando nas redes sociais e nos corredores do Congresso: o que está por trás da decisão que anulou a quebra de sigilo das contas de Lulinha? E mais do que isso, até onde vai o poder de um ministro do Supremo quando o assunto envolve o filho do presidente da República? Flávio Dino, indicado ao STF por Lula, passou de articulador político a ministro da mais alta corte do país. A trajetória é conhecida. Ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Justiça, Dino sempre esteve no centro dos debates políticos mais intensos. Mas agora, do alto da cadeira no Supremo, suas decisões ganham outro peso e outra repercussão. A anulação da quebra de sigilo das contas de Lulinha caiu como uma bomba. Deputados que defendiam a investigação acusaram interferência. Aliados do governo comemoraram o que chamaram de restabelecimento da legalidade. E no meio desse embate, o nome de Hugo Motta também entrou na discussão, já que a decisão atingia diretamente a articulação política que vinha pressionando pela manutenção da quebra de sigilo. Para a oposição, a narrativa é clara: houve proteção. Para a base governista, o argumento é jurídico: garantias constitucionais foram preservadas. Mas a pergunta que não quer calar é por que essa decisão gerou tanto barulho. A quebra de sigilo é uma medida extrema. Ela expõe movimentações financeiras, contratos, relações empresariais. Quando envolve alguém com ligação direta ao presidente da República, o impacto é ainda maior. O simples fato de existir essa possibilidade já cria um terremoto político. Agora imagine quando essa possibilidade é anulada por um ministro recém-indicado pelo próprio presidente. É impossível ignorar o contexto. Lula indicou Flávio Dino ao Supremo em meio a uma intensa disputa política. A sabatina foi tensa, o debate público foi inflamado e, desde então, cada voto de Dino passou a ser analisado sob lupa. A oposição insiste que existe conflito de interesse. Já os defensores afirmam que o ministro, uma vez no STF, não representa mais quem o indicou, representa a Constituição. Mas o que significa passar por cima da Constituição? Essa é a acusação mais forte que circula nas redes. Críticos dizem que a decisão teria ignorado o clamor por investigação e transparência. Defensores respondem que justamente o contrário aconteceu. A Constituição foi respeitada ao impedir uma medida considerada abusiva ou sem fundamentação adequada. O problema é que, em política, percepção muitas vezes fala mais alto que tecnicalidade jurídica. E a percepção que se espalhou rapidamente foi a de blindagem. Vídeos, cortes e comentários viralizaram afirmando que o Supremo estaria protegendo o filho do presidente. A temperatura subiu no Congresso. Deputados cobraram explicações. Senadores falaram em ativismo judicial. A base governista rebateu dizendo que o legislativo não pode invadir competência do judiciário. O velho embate entre poderes voltou ao centro do palco. Enquanto isso, Lulinha voltou aos holofotes. Já alvo de controvérsias no passado, seu nome carrega um peso simbólico. Qualquer investigação envolvendo suas empresas gera manchetes instantâneas. A anulação da quebra de sigilo, portanto, não foi apenas um ato jurídico, foi um movimento político com repercussão nacional. Há quem diga que a decisão foi técnica e previsível. Outros afirmam que foi estratégica e calculada. E é nesse choque de interpretações que o tema ganha força para viralizar. Porque não se trata apenas de uma decisão judicial. Trata-se de confiança nas instituições. Quando o ministro indicado pelo presidente toma uma decisão que beneficia o entorno do presidente, a desconfiança cresce automaticamente em parte da população. Isso é inevitável no ambiente polarizado em que o Brasil vive. Por outro lado, é importante lembrar que ministros do STF têm mandato vitalício até a aposentadoria compulsória. Isso significa que suas decisões não dependem de agradar quem os indicou. Pelo menos, essa é a teoria que sustenta o modelo constitucional brasileiro. Mas teoria e prática nem sempre caminham juntas na percepção popular. E a narrativa de que Dino passou por cima de Hugo Motta e anulou a quebra de sigilo virou combustível para discursos inflamados. A oposição promete não deixar o assunto morrer. Fala-se em novos pedidos de investigação, em pressão política, em uso do plenário para ampliar o debate. Já o governo trabalha para consolidar a ideia de que tudo não passa de exploração política de uma decisão técnica. No fundo, o episódio escancara algo maior: a tensão permanente entre judiciário e legislativo.